Turn it up. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá para mais uma videoaula aqui a respeito do nosso tema do nosso TBL, tá bom? Então, bem-vindos aqui no Blackboard, ao nosso bate-papo, e vamos em frente, ok? O tema de hoje é comportamento do consumidor. A gente conversa muito sobre isso em sala, tudo isso é a base do que é marketing, gente, é a base do que a gente estuda, é a base do que a gente trabalha, tá bom? Então eu vou trazer alguns conceitos aqui um pouco mais rápidos, tá, para vocês. Mas por favor leiam o material inteiro, se baseiem também no Kotler, tá? Os capítulos 6, 7, 8 do Kotler são muito importantes no comportamento, no entendimento do comportamento do consumidor, tá bom? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente mais chama atenção, tá? Para poder falar de comportamento do consumidor, é entender os fatores que influenciam, ok? O comportamento de compra, aquilo que não necessariamente que determina, mas aquilo que influencia, tá? Então, vamos começar aqui por um dos primeiros. Então, fatores culturais. Fatores culturais são todos esses fatores, são todo esse universo que nos envolve, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte aqui, ó. Você está vendo esse diagrama aqui do meu lado? Ó? Então, você tem uma questão da cultura, você tem a classe social, você tem uma subcultura, e tudo isso determina a forma como você vai acabar fazendo as suas compras. Então, olha comigo. Pense em cultura primeiro. É o primeiro determinante do comportamento dos desejos de uma pessoa. Nós somos brasileiros, estamos expostos à nossa cultura. Agora, pense, por exemplo, numa criança brasileira e numa criança americana. Os desejos, a cultura, aquilo que eles nascem sabendo ou pensando, no qual eles são criados, é terminantemente diferente do que é aqui no Brasil. Ok? Então, a cultura já é a primeira coisa que nos diferencia. O segundo ponto é a subcultura. A subcultura, ok, estamos dentro de uma mesma cultura. Então estamos no Brasil, mas uma criança do Nordeste vai pensar diferente, vai se comportar diferente de uma criança do Sul, porque a cultura é diferente. E ainda assim, mesmo estando dentro de uma subcultura, se as classes sociais forem diferentes, isso também vai impactar na cultura. Desculpa, vai impactar no pensamento de compra. Por quê? Porque uma criança de uma classe social A no Nordeste também pensa diferente de uma criança de classe social A no Sul. Ok? Então, depois em sala a gente discute um pouco mais sobre a subcultura uberlandense, que é um negócio muito engraçado da gente estudar. Outro ponto importante são os fatores sociais. O que são fatores sociais? São aquilo no qual nós estamos envoltos. Então pense o seguinte, a sua família determina muito sobre você e sobre como você compra. A sua família determina muito como você toma determinados tipos de decisão. A mesma coisa são os seus papéis e a sua posição social. Às vezes você até recrimina aquela pessoa que teve uma mudança, né? Então, começou a ter dinheiro e etc. Mas o papel social daquela pessoa e a posição social daquela pessoa mudou. Logo, a forma como ela se comporta, a forma como ela compra, a forma como ela pensa em algumas coisas, também vão mudar, gente. Isso é super normal, isso é super tranquilo, ok? E quando acontecer com você, você vai ver também. Então, os seus padrões de compra mudam com relação ao papel, à posição social que você exerce. Assim como mudam também os seus grupos de referência. Por exemplo, você começa a andar como eu, que gosto de moto, e eu entro num clube de motociclistas, obviamente esse grupo vai me influenciar. Ou como eu sei que alguns de vocês correm, e aí vocês fazem parte de um grupo de corrida, esse grupo vai determinar a forma como vocês consomem algumas coisas, ok? E nós somos assim, nós estamos inseridos em um meio e esse meio determina a forma como a gente compra, ou pelo menos
vai influenciar a forma como a gente compra, ok? Pensa também em fatores sociais. Então, ó, vamos lá, a gente já viu fatores culturais, fatores sociais e agora fatores pessoais. Porque independente da cultura ou o papel que você esteja na sociedade em que você está, uma coisa eu te garanto, você ainda tem as suas preferências e são extremamente particulares. Porém, a gente consegue determinar e colocar isso dentro de um grupo maior. Pensa, por exemplo, na idade ou no estágio do ciclo de vida da família. Coisa simples. Eu tenho 34 anos, sou casado e tenho um filho. Pensa que as minhas compras elas são diferentes, tá? Elas são diferentes de quem tem 34 é solteiro. Ou quem tem 34 e não tem filhos. Ou quem um homem que tenha 34 e se divorciou. Cada um de nós vai comprar coisas diferentes. Então pensa, o carro que eu vou comprar para minha família é completamente diferente se eu estivesse com 34 e fosse solteiro. Então, pensa como essas coisas se dividem, mas o importante é entender que alguns produtos estão focados em determinadas áreas, né? Determinados estágios da família e, claro, na idade. Outra coisa que é importante se pensar também é o estilo de vida. Por quê? Porque pode ser que você conheça outros caras que também têm 34 anos, que também são casados, que também têm filho. Mas o meu estilo de vida é um estilo de vida bastante nerd. Eu gosto de cinema, eu gosto de videogame, eu gosto da minha casa, eu gosto de restaurante e por aí vai. Eu tenho amigos que também têm 34, que também têm filhos e que gostam de esportes radicais. Eu também tenho amigos que têm 34, que também têm filhos, ok? E que continuam gostando de festa e saem sempre e deixam os filhos com o pai, com a mãe, etc. Porque esse é o estilo de vida deles. Então, assim, o estilo de vida também vai determinar as nossas compras, os nossos hobbies. Outra coisa importante, a ocupação e as condições financeiras. Então, é aquela história. Você também vai conhecer outro cara de 34 anos, que também é casado, que também tem filho, que ganha o triplo do que eu ganho. Obviamente, esse cara vai comprar coisas muito diferentes das que eu compro. E também existem pessoas com 34, casados, com filhos, que têm condições muito abaixo das que eu tenho. Logo, eles também vão comprar e vão desejar coisas diferentes. E por último, a personalidade e o autoconceito. A gente entra em situações extremamente peculiares agora. Então, você vai encontrar caras da minha idade muito mais vaidosos do que eu sou, que às vezes vão gastar muito mais com roupa do que o que eu mesmo gasto. Mas às vezes eles talvez não vão gastar tanto com tecnologia como eu gasto, porque isso tem a ver com o meu autoconceito e também tem a ver com a minha personalidade. Alguns vão viver endividados, outros sempre vão ter um dinheirinho sobrando. Entenda, como nós somos únicos, ok? Mas obviamente, mesmo sendo únicos, ainda é possível determinar um grupo maior de pessoas que pensam como a gente pensa, tá bom? Existem os fatores psicológicos. Então a gente vai chamar a atenção aqui três autores que são muito conhecidos: Freud, da psicologia, Maslow e Herzberg, ok? Porque cada um deles vai trazer um dos conceitos. Então, se a gente vai falar aqui de motivação, de crenças, de atitudes, a gente fala de motivação, a gente fala principalmente de Maslow. Se a gente fala aí da dissonância, da atenção seletiva, da distorção seletiva, isso é Herzberg, tá? A gente fala de aprendizagem, generalização, discriminação, enfim, o capítulo está repleto de conceitos como esse, tá bom? Eu quero que a gente se concentre em alguns aqui e que vocês complementem os estudos lá no Kotler, tá bom? Então, olha só, fatores psicológicos. A gente tem uma percepção, que, por exemplo, após a motivação, a pessoa está pronta para agir e a sua forma de ação depende da sua percepção da situação. Existem 3 processos. Então, por exemplo, você quer comprar um carro, tá?
Primeiro ponto pode ser uma atenção seletiva. Estímulos relacionados à sua necessidade atual, estímulos previstos, estímulos com apelos até maiores do que o normal. Pensa comigo, você começa a ver uma série de carros, uma série de coisas que começam a reforçar a tua vontade aí de comprar um carro. A distorção seletiva é a interpretação conforme a intenção pessoal. Já viu aquele teu amigo que quer comprar uma coisa e ele fica justificando e ele cria N teorias para poder justificar o que ele quer? Isso é distorção seletiva. E retenção seletiva é quando eu trago para mim as melhores informações a respeito do que eu quero para justificar minha compra. Ok? Então, para pensar, dá uma lida quantas vezes você já fez isso para poder comprar. Ok? Essa, gente, é a hierarquia das necessidades de Maslow. Isso aqui é um conceito muito, muito importante, muito famoso, muito conhecido, que abrange a nós todos. Então, olha só. Primeiramente, nós estamos interessados e estamos prontos como seres humanos a satisfazer as nossas necessidades fisiológicas. É minha fome e sede. Isso é o básico. Se eu estiver com fome e sede saciadas, o meu próximo desejo é necessidade de segurança. Eu quero defesa, eu quero proteção. Se eu estou com fome, se eu tenho saciadas fome e sede, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero me deslocar, eu quero ter segurança. Isso estando satisfeito, eu tenho uma necessidade social. Eu preciso pertencer a alguma coisa, eu preciso ser amado por alguma coisa, eu preciso receber isso de alguma forma. Então, eu entro numa igreja, eu entro numa associação de bairro, no clube de futebol, em alguma coisa, eu entro porque eu preciso me sentir parte de alguma coisa. Tendo essas necessidades satisfeitas, você vai um nível a mais. Você vai para a necessidade de autoestima, de reconhecimento. Então agora, você não quer mais só ser parte de alguma coisa. Você quer ser reconhecido, você quer um cargo, você quer alçar algo mais, você precisa de algo mais. E por último, você tem uma necessidade de autorrealização, que é quando você tem uma defesa pessoal, uma questão de conquista. Então pensa, por que cargas d'água alguém sobe no Monte Everest? Porque ele já tem dinheiro, ele já tem uma série de coisas e agora ele quer desafiar a si mesmo. Por que cargas d'água pessoas vão correr uma maratona? Tá? Se envolvem com uma série de coisas de ação social, doam suas fortunas para a ação social. Isso está ligado à autorrealização, ok? Tem mais um monte de material sobre isso na internet e no material, pesquisem aí, tá bom? E caminhando para o final agora, vamos pensar no processo de decisão de compra. O processo de decisão de compra, gente, é você descobrir quem é que decide, ou quem influencia, ou quem encaminha o processo de decisão de compra, tá? E vamos conhecer alguns papéis aqui agora. Pense comigo aí. O iniciador de uma compra, alguém que dá uma ideia. Às vezes é você mesmo, às vezes é outra pessoa, às vezes é o seu grupo de amigos. O influenciador é aquela pessoa cujo ponto de vista ou sugestão influencia uma tomada de decisão. E o decisor é aquele que decide se vai comprar, onde, como e de que jeito. O comprador é quem efetivamente efetua a compra. E o usuário é quem consome. Agora pensa na compra de um carro. Quanto de gente que envolve? Você tem, sei lá, a família, a filha decide. Eu quero um carro. Ela é o iniciador. O influenciador é o pai. Fala, você precisa de um carro desse jeito e etc. O decisor, às vezes, pode ser a mãe, ok? O comprador, às vezes, efetivamente pode ser o pai, pode ser até a filha mesmo, que tinha o dinheiro. Mas quem determinava qual carro ela ia comprar era o próprio pai. E o usuário é a filha que usa o carro. Isso, agora pensa, e vamos discutir em sala, a quantidade de coisas que se engloba aqui. Às vezes, em determinadas compras mais simples, tudo isso aqui é uma pessoa só. Em compras um pouco mais complexas, já nem tanto. Ok? E o processo de decisão de compra, gente, ele é um processo onde você sai e vai caminhando por alguns degraus. Agora,
vamos entender cada um deles. Primeiro, reconhecimento do problema. Tá? Você quer alguma coisa. Você vai agora buscar informações. Tendo obtido as informações, você vai avaliar alternativas. Vai tomar uma decisão de compra e depois vem o comportamento pós-compra, onde você vai avaliar o que você comprou. Agora, é claro, nem toda compra envolve toda essa peculiaridade que a gente está apontando aqui, ok? Às vezes a gente está falando de compra de baixo envolvimento que você salta um monte de etapas e já vai definitivamente para a decisão de compra. Gente, então, obrigado pela atenção de vocês de novo. O nosso TBL é com esse tema. Eu vejo vocês na sala. Estudem o material. Qualquer dúvida me gritem. E um grande abraço. Tchau, tchau.